Ter pressão no olho é normal? Meu nome é Dr. Lucas Muniz, eu sou médico especialista em catarata e glaucoma no Rio de Janeiro. E se alguém falou que você estava com pressão no olho, alguém te falou que estava com pressão no olho e você ficou curioso com isso, fica aqui que eu vou explicar tudo a respeito. O olho da gente, ele funciona, imagina como se ele fosse uma bexiga, né, um pneu. Ele é oco por dentro. Então, dentro dele ele é preenchido por uma geleia, atrás uma gelatinazinha, que é um vítreo, e mais na frente por um líquido, que é um humor aquoso. Essa gelatinazinha ela é mais ou menos estável e constante. Já o líquido, ele é constantemente produzido e constantemente drenado do olho. E isso tudo tem a função de manter aquele pneuzinho, aquela bexiguinha, com a calibração correta. Ou seja, nem com pressão muito baixa, nem com pressão muito alta, para nem murchar e nem se danificar. Ficar com todos os seus órgãos e todas as suas estruturas no lugar certinho. O que acontece quando a gente fica preocupado com a pressão no olho de um paciente e, por exemplo, suspeita de glaucoma? Qual é o problema das variações de pressão no olho? Quando a pressão no olho fica muito alta, ela começa a pressionar as estruturas que estão lá dentro. E o que é o mais frágil que a gente tem ali em relação a ser o mais sensível a essa pressão? É o nervo que a gente tem no olho. Pensa no nervo do olho como se fosse o cabo da sua televisão. Sua televisão, o sensor, recebe uma ordem e o cabo transmite. Então, é a mesma coisa, como se fosse uma câmera. Você tem um sensor, que é a retina, e ele transmite essa informação para o nervo, que vai levar até o seu cérebro, e é isso que vai te fazer enxergar. Então, quando você está com a pressão muito alta, é como se esse cabinho, o nervo, ele fosse pressionado o tempo todo e fosse sendo danificado aos poucos. Por isso que a pressão alta é o principal fator de risco para desenvolver glaucoma, que é o nome que a gente dá para esse tipo de lesão causada no nervo óptico, né, no nervo que tem dentro do olho, nessas situações. O normal, qual é o normal da pressão intraocular, então? O normal vai de 10 até 21 na população geral. Doutor, eu tenho 22, quer dizer que eu tenho glaucoma? Não. Existem outras coisas que a gente tem que ver até para poder corretamente interpretar a pressão do seu olho. Como, por exemplo, a espessura da sua córnea, que é a janelinha da frente aqui do olho. Quanto mais grossa ela for, mais alta a sua pressão pode dar sem que isso seja um problema. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais fininha ela for, mesmo que a sua pressão esteja ainda dentro dessa faixa normal, às vezes a gente pode se preocupar. Então é importante ver direitinho com o seu médico oftalmologista como interpretar essa sua pressão. Se você tem algum outro fator de risco, algum outro indício de que isso pode não estar interessante, pode não estar saudável para o seu olho. Se o olho estiver agora com a pressão baixinha demais, ele pode ficar murcho. E isso acontece mais em casos cirúrgicos, tá? Isso normalmente não ocorre. Então, esse foi um vídeo um pouco mais rápido, mas basicamente para alertar o seguinte: todo mundo tem pressão no olho. Isso é normal? Isso é bom para manter o seu olho calibradinho com a pressão adequada para ele ficar saudável. Essa pressão não vai ter relação com a sua pressão no sangue, tá? Então, se você é hipertenso, toma remédio para pressão arterial, isso não vai influenciar diretamente, né, na maioria dos casos, a sua pressão do olho. Agora, se você for no oftalmologista e ele te disser que essa pressão do olho está alta, é importante que você faça, sim, os exames que ele solicitar para poder entender se essa pressão é adequada para você ou se ela é uma pressão que pode estar fazendo mal para o seu olho e botando em risco o seu nervo e prejudicando a sua visão, certo? Se você achou esse vídeo legal, compartilha, se inscreve aí, que toda semana vai ter vídeo novo, falando sobre glaucoma, falando sobre catarata, orientando como você pode se inteirar melhor da sua doença ou como você pode melhorar a sua visão no caso da catarata e tentando te auxiliar da melhor forma possível. Se quiser os meus contatos, eles estão aqui na descrição do vídeo.